Então, o nosso sermão de hoje se intitula Santos Sonolentos. Eu ia chamá-lo de Adventistas Perdidos, mas achei que isso poderia ser um pouco direto demais. Por isso, apenas chamei de Santos Sonolentos e vou falar sobre a parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus capítulo 25. Portanto, vamos focar nessa passagem nesta manhã. Se quiserem, podem me acompanhar em suas Bíblias, que estão nos bancos. Mas vamos analisar a parábola das 10 damas de honra, ou 10 virgens. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. E essa é uma parábola ensinada enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Portanto, é uma parábola aplicável para os tempos em que vivemos. Como vocês veem na tela, esse é o nosso percurso de hoje. Após a introdução, analisaremos as virgens insensatas, depois as virgens prudentes, em seguida a chegada do noivo e, por fim, chegaremos às nossas conclusões. E essa é a jornada que faremos esta manhã, ao analisarmos a parábola de Jesus em Mateus, capítulo 1, 25. Então, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a inclinar suas cabeças comigo. É sempre bom orar antes de pregar e pedir a bênção do Espírito Santo. Portanto, convido você a inclinar a cabeça e vamos orar. Nosso Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos do dia de sábado. Agradecemos pela liberdade de consciência que temos para te adorar aqui na América. E oro para que, enquanto falamos e compartilhamos hoje, o teu Espírito flua através de mim. A todos que estão presentes aqui hoje e aqueles que vão assistir online, Pai, peço que fales através de mim e por mim. Que minhas palavras venham do teu trono de graça. E peço que tu sejas glorificado e que os santos estejam melhor preparados para a vinda de Cristo. Através da audição desta palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, então vamos à introdução. Os discípulos estavam preocupados com Jesus, dizendo que o templo seria demolido tijolo por tijolo. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. E só para você entender qual a importância disso. Alguém aqui já esteve em Jerusalém, no Muro das Lamentações, no Muro Ocidental? Certo, é enorme. E o Muro Ocidental são as pedras de fundação ocidentais sobre as quais o Templo de Jerusalém foi construído, o Templo de Herodes. E o Templo de Herodes era maior do que cerca de 10 campos de futebol. Era uma instalação enorme e era uma das maravilhas do mundo antigo. E as pedras que foram usadas naquele templo eram do tamanho de um trailer de largura única, como uma casa de hoje. Não eram pedras desse tamanho, não eram blocos de cimento. Cada uma dessas pedras era maior do que várias minivans juntas. Eram pedras enormes e levou 40 anos para construir aquele templo. Então, quando Jesus disse aos discípulos, no final de Mateus capítulo 23, começando no 24, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos ficam chocados porque para eles o templo era o centro de tudo na vida judaica. Era o centro da vida econômica. Todos os registros de hipoteca, todos os registros de dívidas, os registros de quem podia ou não ser sacerdote, todos os registros de dívidas eram guardados no templo. E o templo era o lugar onde Deus encontrava o homem em Jerusalém. Todos iam ao templo para adorar a Deus. O eunuco etíope provavelmente passou meses viajando em sua carruagem da Etiópia até Jerusalém só para poder participar da Páscoa. E então, quando Jesus diz que esse templo vai desaparecer, para os discípulos, isso é o fim do mundo como eles conhecem. E assim, nosso primeiro texto está aí na tela, Mateus 24, verso 3. Diz ali que quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram até ele em particular dizendo: "Dize-nos, quando acontecerá isso?" E isso se refere à destruição do templo de Jerusalém. "E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Eu coloquei a palavra "o fim". Essa palavra vai aparecer mais algumas vezes aqui nesta manhã. Assim, os discípulos assumem que a destruição de Jerusalém, o fim do mundo e a vinda de Jesus são todos a mesma coisa. E então eles perguntam a Jesus se o templo vai ser destruído, quando isso vai acontecer, porque isso significa o fim da vida como conhecemos e o fim do sistema religioso como conhecemos. E quando você vai voltar para o planeta Terra? Assim, os discípulos estão interessados em saber sobre o fim do mundo. E então Jesus respondeu em Mateus, capítulos 24 e 25, com um longo sermão. Na verdade, o livro de Mateus contém 5 sermões.
Nós normalmente não pensamos nesses termos. O mais famoso é o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7. Mas, na verdade, há 5 sermões extensos no Evangelho de Mateus. Quero te desafiar. Vá para casa hoje e procure pelos 5 sermões. Um deles é Mateus 5 a 7, outro é Mateus 24 a 25. E ainda há outros 3 sermões no Evangelho de Mateus. Mas vá para casa e encontre esses 3 sermões por conta própria. E são 5 sermões intercalados com histórias de milagres, certo? Eles são encontrados, na verdade, mais do que em qualquer outro evangelho, no Evangelho de Mateus. E assim Jesus responde em Mateus, capítulos 24 e 25, misturando os eventos do ano 31 depois de Cristo, quando essa profecia é dada pouco antes de sua crucificação. E ele conta a eles o que vai acontecer até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Depois ele estende isso além, até o fim dos tempos, quando Jesus vier novamente. E Jesus, o tema do fim da nação judaica como entidade independente e a destruição de Jerusalém é mesclado com os eventos que antecedem a vinda de Cristo em sua segunda vinda. Ao percorrer Mateus capítulo 24 e então no final de Mateus 24 até Mateus 25, Jesus apresenta 4 parábolas que descrevem como devemos viver enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. E assim, se você está aguardando a vinda de Cristo, isso significa que você é um adventista. Portanto, este é um sermão para adventistas. Esses são 4 ensinamentos de Jesus, as 4 parábolas que se relacionam diretamente com pessoas que estão esperando a vinda de Cristo. E então, no próximo slide, mostra que Jesus diz a eles perguntam, quando será o fim dos tempos? E Jesus conclui sua resposta em Mateus 28, 20, repetindo para eles a pergunta que fizeram. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E assim, você tem a mesma expressão sendo usada aqui. Os discípulos querem saber sobre o fim dos tempos. E a primeira coisa que Jesus diz a eles é, não importa o que vai acontecer entre a queda de Jerusalém e a minha segunda vinda. A coisa mais importante que vocês precisam saber como adventistas é, eu sempre estarei com vocês. Não importa o que aconteça na vida, não importa quem seja o presidente ou quem esteja no Congresso, não importam as revoluções e as guerras mundiais, eu estarei com meus discípulos até o fim. Eu não vou abandonar vocês, não vou me afastar de vocês, eu não vou ter coisas melhores para fazer em breve. Outra parte do universo. Estarei sempre com os meus discípulos, diz Jesus, e isso é uma boa notícia, não é? Bem, Meu filhinho tinha 1 ano de idade e costumava voar na companhia aérea Airi. Isso aconteceu logo após o colapso da União Soviética e ele tinha 1 ano de idade. Ele ficava sentado na cadeirinha do carro, dormindo profundamente, e nós costumávamos viajar nessas companhias aéreas confortáveis. Tinha tantos acidentes que a música tema era Mais perto, meu Deus, de ti, porque você entrava naquele avião e rezava com força. Cada voo era uma experiência espiritual. Tivemos tantos problemas nessa companhia aérea que, em uma das vezes, despressurizamos ao nos aproximar para pousar. Todo mês voávamos para um aeroporto estreito entre Turquia, Armênia e Irã, em guerra com 2 delas. Chegávamos num Tupolev 154, similar ao 737, em altitude elevada, para entrar no corredor aéreo e fazer uma espiral fechada ao solo com o jato. Foi aterrorizante. E enquanto estávamos em espiral descendente, o piloto anunciou de repente, precisamos subir novamente. Ele disse, o trem de pouso não vai baixar. É reconfortante ouvir isso do piloto. Então o piloto enviou o engenheiro dele aqui para trás. Eles desceram por uma escotilha no chão e nós podíamos ouvi-lo. Ele girava uma manivela para baixar as rodas. Fazíamos círculos para evitar o espaço aéreo inimigo com o jato, esperando as rodas descerem para pousar. Naquela parte do mundo, essas coisas aconteciam. Você sabe, um piloto quis dar ao filho de 10 anos a chance de pilotar um Airbus no modo fly-by-wire e acabou voando direto contra uma montanha. Outro piloto tentou pousar, mas deixaram um limpa-neve na pista e o avião foi direto contra o limpa-neve. E claro, pessoas morreram. E houve outro incidente em que um guarda de um dos aeroportos locais estava entediado. Ele estava simplesmente entediado. Então ele decidiu levar disparos aleatórios contra esses jatos enquanto eles se aproximam. Um AK-47 e um Yak-40, que transportavam cerca de 30 pessoas, caíram e todos morreram naquele voo. Voar nessas companhias aéreas locais foi, portanto, uma experiência profundamente espiritual. E
Vou com a minha esposa, e eu tinha um filhinho pequeno na época, o David. Ele ficava na cadeirinha do carro e dormia profundamente, em paz, durante todo o voo. Por que isso? Porque ele estava com a mãe e o pai. Ele não entendia toda a confusão que estava acontecendo lá fora. Ele tinha apenas 1 ano, mas estava com a mãe e o pai, e por isso sabia que estaria bem. Ele estava em paz. E Jesus quer que saibamos que, aconteça o que acontecer lá fora, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós não entendemos tudo o que está acontecendo lá fora, mas eu estarei com vocês. Então os discípulos estão preocupados com o que vai acontecer até o fim dos tempos. E Jesus responde dizendo: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Tipo, vai ficar tudo bem. Nós vamos passar por isso. E então, o próximo texto que você vê no slide ali, traz 4 ensinamentos. Algumas pessoas os chamam de parábolas. A minha Bíblia chama as 3 primeiras de parábolas. Há a parábola do servo infiel, Mateus 24, 45 a 51. E essa parábola ensina que, se Deus te colocou em uma posição de responsabilidade no corpo de Cristo, Deus te considera responsável. Pela forma como você trata seus irmãos e irmãs e por como você cumpre suas responsabilidades. Então, por exemplo, eu fui empregador a maior parte da minha vida. Sempre estive em cargos administrativos. E uma coisa que aprendi muito rápido foi que você sempre paga a folha de pagamento em dia. Eu via isso como uma responsabilidade espiritual. Se eu tinha 50, 100 ou em um lugar 700 pessoas trabalhando para mim, eu sempre pagava a folha de pagamento em dia. Você nunca deixa de pagar a folha de pagamento. Essa é uma responsabilidade espiritual para um empregador. Porque tantas coisas dependem do fluxo de dinheiro que entra nas famílias que vivem de salário em salário. Então, a primeira parábola é a do servo infiel. E Jesus ensina que, se você está em uma posição de liderança no corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade de alimentar o rebanho no tempo certo, fisicamente, financeiramente e espiritualmente. Depois ele apresenta a parábola das 10 virgens, que vamos analisar com mais detalhes agora. Depois há a parábola dos talentos, Mateus 24, 14 a 30, e a lição ali é que Deus quer que usemos os talentos que Ele nos deu para a sua glória até que Ele volte. E então você tem as ovelhas e os bodes. E uma vez eu chamei de as ovelhas e os bodes, porque preguei sobre essa parábola uma vez e alguém me repreendeu. Eles disseram, não é uma parábola, é uma profecia. Não é uma parábola no sentido clássico da palavra. Eu dei outra olhada nisso e realmente não diz em nenhum momento que é uma parábola. O título na sua Bíblia pode dizer a parábola das ovelhas e dos bodes, mas não há nada nela que diga que isso é uma parábola. É mais como uma profecia apresentada de forma alegórica, por assim dizer. Mas de qualquer forma, não vamos discutir hoje se as ovelhas e os bodes são ou não uma parábola. Mas o ponto é que, nessa parábola, Jesus nos ensina que, na análise final, nosso destino eterno não é determinado por quão correta é a nossa teologia, mas por como tratamos aqueles que estão em necessidade ao nosso redor. Os pobres da sua comunidade, a mãe solteira que não consegue pagar o aluguel este mês, a família que está lutando com contas médicas esmagadoras. Quando vejo no noticiário uma igreja evangélica que decidiu quitar, 5 milhões de dólares em contas médicas para as pessoas da sua comunidade, eu penso, graças a Deus por essa igreja que está reduzindo, não apenas pagando as dívidas, mas aliviando esse estresse financeiro esmagador sobre o qual tantas pessoas vivem hoje em dia. E então, hoje vamos focar na parábola das 10 virgens das tolas. Algumas versões as chamam de as 10 damas de honra, e vamos começar olhando para as 5 virgens tolas. E então o texto apresenta as 5 virgens tolas ali. Não tenho certeza do porquê escolhi essa imagem. Pareceu fazer sentido quando escolhi essa imagem para isso. Talvez seja porque elas estão tão sobrecarregadas com as preocupações deste mundo, como na parábola do solo pedregoso em Marcos 4. Mas em Mateus 25, versículo 1, é onde a parábola começa. E diz, então o reino dos céus será semelhante a isto. 10 damas de honra pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Hoje em dia, a maioria dos casamentos tende a acontecer por volta do meio-dia, porque é quando se tem a melhor luz para as fotos mais nítidas. E no inverno percebi que em Michigan as pessoas costumam fazer os casamentos mais tarde, à noite, em um grande salão. Hoje em dia, eles não fazem casamentos ao ar livre em Michigan, pelo menos no inverno.
Mas naquela época o que acontecia era que a noiva ficava esperando o noivo chegar e o noivo ficava na casa do pai dele. E o noivo vinha da casa do pai com uma grande procissão de pessoas celebrando esse evento. E eles vinham buscar a noiva e todos que estavam com ela. E então eles levavam a noiva e as damas de honra de volta para a casa do pai. Depois eles entravam na casa do pai, fechavam a porta e então faziam as festividades do casamento dentro da casa do pai. Então, quando Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou agora preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para quem Jesus dá esse ensinamento? Bem, em João capítulo 14, tendemos a começar em João 14, 1, mas em João 13, nos últimos 5 versículos, Jesus está conversando com Pedro. E Pedro diz, eu não vou te negar, Senhor. E Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes esta noite, você vai me negar 3 vezes. E na palavra seguinte, Jesus diz, tirando a divisão de capítulos, mas não se perturbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Ou seja, para discípulos que cometem erros, para discípulos que falham, para discípulos que tropeçam em sua caminhada com o Senhor, para discípulos que fazem coisas das quais não se orgulham, não é que eles queiram, mas acabam fazendo, para homens e mulheres imperfeitos como Pedro, que vai negar Jesus. Mais tarde, naquela mesma noite, Jesus diz, mas não se perturbe o vosso coração, porque eu sou o noivo celestial, vou preparar uma casa para vocês na casa de meu Pai. Eu virei encontrar a noiva e levá-la comigo para o céu. E assim, nesta passagem aqui, você tem o noivo que vai vir buscar sua noiva. E aquelas 10 damas de honra estão aguardando a chegada do cortejo nupcial. Elas pretendem se juntar à procissão. Elas esperam entrar na casa do pai e participar do festival de casamento e do banquete nupcial do noivo ali. Elas esperam participar, esperam celebrar a união da noiva com o noivo. Agora, o próximo slide mostra que a palavra para damas de honra, partenos, realmente significa virgem. E o que isso significa nesta história? Isso significa que essas 10 jovens representam aqueles que se mantiveram espiritualmente puros, estão aguardando a chegada do noivo, esperam participar do banquete nupcial. Assim, essas 10 jovens representam aqueles que professam a fé pura em Jesus Cristo. Eles creem na breve vinda do noivo, que é Jesus Cristo. Eles estão aguardando o retorno do noivo, ou seja, Jesus Cristo. Então, essas 10 damas de honra são essencialmente adventistas. Não no sentido de adventistas do 7º dia, como em membros formais da igreja, mas porque estão aguardando o advento ou a chegada do noivo celestial. E elas são chamadas de damas de honra, são puras. A palavra é partenos, virgens, porque professam ter uma fé pura. Então, essas são pessoas que acham que estão esperando a vinda de Jesus, afirmam ter uma fé pura, mas nem tudo está certo com esse grupo. E em suas mãos, diz que as 10 damas de honra pegaram suas lâmpadas. Então, o que a lâmpada representa nessa história? Nessa história, a lâmpada representa a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, essas 10 damas de honra representam aqueles que estão aguardando a segunda vinda. Eles têm a palavra de Deus em sua posse, sabem que a palavra de Deus diz que o noivo celestial está voltando para o seu povo. Portanto, eles têm a Bíblia, professam uma fé pura e são adventistas no sentido de que estão esperando a vinda de Jesus Cristo. Essas são as primeiras lições que podemos aprender sobre quem é esse grupo de pessoas de quem Jesus está falando aqui. E assim, eles têm conhecimento da Bíblia. Eles ouviram sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, mas nem tudo está certo com eles. Eles tentaram se manter espiritualmente puros, mas há alguns problemas entre esse grupo. O próximo texto começa a abordar os problemas deles. Diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram sábias. Agora, é sempre bom interpretar as Escrituras pelas próprias Escrituras. No final do Sermão do Monte, Jesus nos conta a história do homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha e do homem insensato que construiu sua casa sobre a areia.
E essa palavra para sábio é idêntica em Mateus 25 e Mateus 7. E a palavra para insensato, as virgens insensatas e o homem insensato, é a mesma palavra usada em Mateus 25 e em Mateus capítulo 7. E assim, a diferença entre esses dois grupos é que as virgens sábias, por implicação, construíram suas vidas sobre a palavra de Deus. Enquanto as virgens insensatas, elas têm a luz, a lâmpada, ou seja, elas têm a palavra de Deus, mas não construíram suas vidas sobre os ensinamentos de Jesus. As Bíblias estão juntando poeira nas prateleiras. Quando você diz, hoje vamos olhar para Habacuque 2, eles não sabem onde fica Habacuque na Bíblia, porque é um livro estranho para eles. Se você dissesse para eles, vamos fazer um estudo bíblico sobre, não sei, a doutrina do batismo, eles não saberiam onde procurar na Bíblia. Se alguém dissesse para eles, você pode nos dar uma resposta sobre a fé que você tanto preza? Eles não seriam capazes de dar uma resposta. Eles diriam, deixe-me voltar e pesquisar sobre isso. Então eles têm a palavra de Deus, estão esperando a vinda de Jesus, têm o que professam ser uma fé pura, mas são tolos no que diz respeito a isso. Eles não permitiram que a lâmpada em suas mãos ou a palavra de Deus em suas estantes fosse o alicerce de suas vidas. Quero desafiar todos nós aqui hoje. Até que ponto estamos baseando nossas vidas nos ensinamentos de Jesus Cristo? Quero dizer, de verdade. Conheci alguns muçulmanos uma vez que estavam lendo os evangelhos, e eles conheciam os evangelhos melhor do que quase qualquer cristão que já conheci na vida. Por quê? Porque Jesus é o Isa al-Masih, Jesus o Messias. Se ele é o Messias, precisamos saber o que ele ensina em todos esses aspectos da vida. E por isso quero encorajar a nós, como adventistas. Se quisermos ser virgens sábias e não virgens tolas, precisamos basear nossas vidas nos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso significa que devemos conhecer os ensinamentos de Jesus por nós mesmos. Devemos saber o que ele ensinou, quando ele ensinou, por que ele ensinou, qual era o objetivo do que ele estava ensinando, e precisamos orar para que o Espírito Santo nos revele como aplicar isso em nossas vidas. Portanto, seja o que for que lemos diariamente, seja intencional em alimentar sua mente com um ensinamento de Jesus, de um dos 4 evangelhos. Porque quando Jesus diz, o homem insensato construiu sua casa sobre a rocha de que ele está falando são os ensinamentos de Cristo naquele sermão. A rocha aqui são os ensinamentos de Cristo. Então, se você construir sua vida sobre os ensinamentos de Cristo, ela resistirá às tempestades da vida. Mas se você construir sua vida sobre as futilidades da CNN, Fox, videogames e coisas assim, quando as tempestades da vida vierem, a casa que você construiu vai desabar. Porque não está baseado em nada sólido. Então temos aqui essas 10 virgens. Todas elas têm a palavra de Deus em sua posse. Todas elas têm uma lâmpada, mas nem todas estão baseando suas vidas nos ensinamentos de Cristo. Elas não guardam a palavra de Deus em seus corações como um tesouro. Suas Bíblias estão acumulando poeira na estante. Elas estão nominal e fisicamente no movimento adventista, mas espiritualmente suas vidas estão baseadas em areia movediça, em vez da rocha sólida da palavra de Deus. É um pensamento sóbrio, não é? E se você pensar nesses termos, qualquer um pode passar de tolo a sábio, pelas escolhas e decisões diárias que tomamos, onde priorizamos nosso tempo. Todos nós temos 24 horas no dia. Ninguém é mais rico do que o outro em relação ao tempo que tem. Então, tudo se resume a uma questão de prioridade em nossas vidas. Minha caminhada com Deus é minha prioridade? Ou é algo que simplesmente invade por 2 horas todo sábado de manhã em uma vida que, de outra forma, é secular e caótica? É minha prioridade ou não é basear minha vida nos ensinamentos de Cristo? Mateus 25, verso 3, o próximo verso, Jesus continua e diz o seguinte: quando as tolas pegaram suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Então, esse é o próximo verso. Quando as tolas pegaram suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. E assim, sabemos que o óleo representa o Espírito Santo, tiramos isso de Zacarias capítulo 4, versículos 4 a 14. Portanto, nesta passagem, Jesus descreve 2 classes de adventistas. Não é apenas que eles professam uma fé pura, e não é tanto que
Eles têm a palavra de Deus, eles têm a lâmpada, e não é só que estão esperando a vinda de Cristo. Olha, vou ser direto. Até Satanás está esperando a vinda de Cristo, e ele tem grande ira por isso, porque sabe que seu tempo é curto. E os demônios, quando confrontaram Jesus, sabem que Jesus virá novamente. Você veio nos atormentar antes da hora determinada? Eles sabem que Jesus virá novamente. Então você diz que é um adventista que está esperando a vinda de Cristo, parabéns. Isso não faz de você diferente do próprio Satanás. Algo precisa ser diferente. E não é só porque você tem a Bíblia em sua posse, porque Satanás sabe que seu tempo é curto. Isso significa que Satanás conhece as Escrituras. E Satanás foi o primeiro teólogo. Gênesis 3. Foi isso mesmo que Deus disse? É isso que os teólogos costumam dizer. Então, Satanás é um estudante de profecia. Ele foi o primeiro teólogo no planeta Terra. Isso não muda o seu caráter. Por que isso não muda o seu caráter? É porque não há óleo em seu caráter. Essa é a diferença. As 5 virgens tolas não têm óleo, mas as 5 virgens prudentes têm óleo. Essa é a diferença. E isso representa o Espírito Santo. As virgens tolas têm a Bíblia, mas não construíram suas vidas sobre ela e não permitiram que a Bíblia realizasse uma obra de transformação em seus corações. Elas sabem o que a Bíblia diz, sabem sobre Deus, já leram sobre a graça, cantam a música Amazing Grace. Gostam de sermões sobre graça, mas não conseguem se lembrar da última vez que experimentaram a graça de Deus por si mesmas. Quando foi a última vez que você experimentou a graça de Deus? Como uma inundação avassaladora da bondade, misericórdia e fidelidade de Deus para com você, um pecador indigno. E você se ajoelhou ao lado da sua cama e disse: Senhor, obrigado pelo que o Senhor acabou de fazer por mim. Quando você recebe a graça de Deus, pode transmitir essa graça para outras pessoas. Mas se você não recebeu a graça de Deus para si mesmo, não pode transmiti-la a outra pessoa. Você não pode fabricar essa graça a partir da boa vontade humana em relação a alguém. E assim, as 5 virgens tolas têm a Bíblia, mas há um estudo muito limitado da palavra de Deus. E elas realmente não se abriram à orientação do Espírito Santo, à convicção do Espírito Santo, ou ao poder transformador do Espírito Santo. Elas sabem o que a Bíblia diz, mas não sabem o que isso significa para elas pessoalmente. Elas leem para obter informação e não para transformação. Vou te dizer, quando você é pastor e você está preparando um estudo bíblico para alguém, e digamos que essa pessoa venha, por exemplo, de um contexto muçulmano, você está preparando o seu estudo bíblico. Você está em uma guerra espiritual. Uso provas sobre a divindade de Cristo, pois isso é essencial. Divide cristãos e muçulmanos. Ao preparar seu estudo bíblico, você se prepara para a guerra. Ao preparar um sermão, o Espírito Santo deve tocar seu coração para tocar os outros quando você pregar. Mas muitas vezes, estudamos a palavra de Deus apenas para provar que estou certo e você errado. Existem todos os tipos de grupos por aí discutindo todo tipo de coisa. E às vezes, como pastor do rebanho, você precisa dizer: bem, é isso que a Bíblia diz, e isso é o que a Bíblia não diz. E você estuda com esse propósito. E muitos dos livros que lemos focam mais em informação do que em transformação. E por que isso acontece? Porque informação é fácil de compartilhar. É assim que você prepara uma dieta para pessoas com diabetes. É fácil produzir um livro assim. É isso que você faz e isso que você não faz. Gostamos desse tipo de livro porque é só informação. Mas transformação é algo complicado. Transformação é quando vai fundo, é algo pessoal. Transformação é quando você não está apenas lendo a palavra de Deus, mas ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo também está lendo o seu coração. E quando você lê buscando transformação, você está perguntando: para que Deus possa revelar a você através do espelho da palavra de Deus, que Deus fale com você por meio de sua palavra, para que Ele o transforme durante o processo. Quando você lê buscando transformação, você não está apenas lendo para adquirir conhecimento, mas está lendo para encontrar o doador do livro. Você está lendo esta palavra não para dominá-la, mas para que Deus o domine através de sua palavra.
Você lê este livro para que Deus segure um espelho diante de você. Enfrentei depressão e estava irritado com alguns. Isso acontece na vida. E eu estava lendo a Bíblia todos os dias. Eu já a tinha lido muitas vezes, mas eu esperava, Senhor, que houvesse um texto ali que dissesse: eu ferirei os seus inimigos, com herpes genital e lepra. E era isso que eu queria ler. Eu encontrei esse texto? Infelizmente não. Mas era isso que eu queria encontrar. Eu estava tão irritado. Eu queria que eles fossem acometidos pela dança de São Vito e artrite ao mesmo tempo. Eu queria que os corpos deles ficassem se contorcendo o tempo todo por causa da artrite. Eu sonhei: Senhor, deve haver um texto onde o Senhor vai castigar meus inimigos, invadir suas casas e destruir tudo o que tem valor em suas vidas. E enquanto eu lia a Bíblia, eu estava com raiva dessas outras pessoas. O que eu encontrava toda manhã era que o Espírito Santo dizia: mas Conrad, há algo no seu coração que não está bem espiritualmente. E eu estou preocupado com a sua condição. Eu vou cuidar daqueles outros caras, mas e o seu coração? E assim, tendemos a ler sobre essas virgens tolas. Elas são atraídas pela verdade, mas não estão tão abertas à atuação do Espírito Santo em seus caracteres. Elas entram na igreja alimentando-se de história, chifres e coroas, datas e bestas. E 20 anos depois, ainda não houve transformação de caráter. Elas entram com conhecimento intelectual, mas trazem consigo luxúria, medo, amargura e raiva. E 20 anos depois, essas obras da carne ainda são evidentes em suas vidas. Elas não experimentam a transformação do fruto do Espírito. Isso acontece em muitas igrejas. Elas são atraídas pelo Evangelho, mas o eu continua no trono do coração delas. Isso impede que a verdade do Evangelho crie raízes profundas em suas vidas e produza um caráter semelhante ao de Cristo. Essas virgens tolas, sim, elas são adventistas, estão familiarizadas com a teoria da verdade, mas o Evangelho não trouxe nenhuma mudança real para suas vidas. Elas se contentam com uma experiência superficial e nominal. Como consequência, elas conhecem sobre Deus, mas não conhecem Deus pessoalmente, e assim, muitos não têm certeza da salvação quando chegam ao leito de morte. Vejo pessoas demais chegando ao leito de morte que foram cristãs a vida inteira, apavoradas por acharem que vão morrer sem a certeza da salvação. Isso acontece com muita frequência. Não ter a certeza da salvação é uma tragédia, especialmente para um discípulo de Jesus Cristo. Se você é um discípulo, está seguindo para onde ele conduz. Ele quer te conduzir àqueles átrios celestiais. E se eu confio nele, que ele vai me conduzir sim pelo vale da sombra da morte. Mas um dia nesse salmo ele vai me conduzir. Então habitarei na casa do Senhor para sempre. É sobre isso que esse salmo está falando. O Salmo 23. Se eu estou confiando nele, que ele vai me conduzir nessa direção, por que eu teria falta de certeza? Se eu estou confiando nele, que ele conhece o caminho do vale, da sombra da morte, ele sabe. Eu vou ter que comer na presença dos meus inimigos. Mas eu também sei que o cajado e o bordão dele vão me proteger. E eu sei que, no fim das contas, no final do dia, ele vai me conduzir aos átrios do céu lá em cima. Então, por que eu tenho medo? Por que eu não tenho certeza da salvação? Porque eu tenho a certeza da salvação quando mantenho meus olhos naquele a quem estou seguindo, porque ele sabe como me levar até lá, e eu não sei. A irmã White faz esse comentário, está no nosso próximo slide ali. Ela diz: é uma declaração solene que faço à igreja de que nem 1 em 20 cujos nomes estão registrados nos livros da igreja está preparado para encerrar sua história terrena. E estariam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo quanto o pecador comum. Eles professam servir a Deus, mas servem com mais afinco a Mamon, vivendo como pecadores, alegando serem cristãos. Este é o livro Serviço Cristão, página 421. Pense no que ela está dizendo ali. Ela está dizendo que nem 1 em 20 tem a certeza da salvação, mesmo tendo o nome nos livros da igreja. Isso significa que, se você foi batizado na igreja, ainda tem mais de 95% de chance de se perder. 1 em 20 é 5%. Então, se você foi batizado na igreja e passa por uma experiência cristã apenas nominal, ainda tem mais de 95% de chance de se perder. Este é um chamado de atenção sóbrio, falando sobre essas 5 virgens tolas que são adventistas.
Elas estão esperando a vinda do noivo. Mas elas não têm a certeza da salvação. Por quê? Porque elas não permitiram que o Espírito Santo começasse a obra de transformação em seus caracteres. 5, 10, 30 anos após o batismo, não há mudança no coração. Elas não estão cooperando com o Espírito Santo para permitir essa obra de transformação. Então chegamos às virgens prudentes. Minha esposa diz que eu tenho uma habilidade única de deixar as pessoas deprimidas. Então espero que todos vocês estejam devidamente deprimidos neste ponto do sermão. Agora vamos passar para um grupo mais otimista aqui, as 5 virgens prudentes. Vamos ver o que podemos aprender sobre as 5 virgens prudentes. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas. Mateus 25, versículo 4. Então, as virgens prudentes, ou damas de honra, carregam óleo não apenas em suas lâmpadas, mas também como reserva em suas vasilhas. Elas sabem que tempos difíceis estão por vir. Elas sabem que pode haver um atraso até a chegada do noivo. Em algumas culturas, o casamento está oficialmente marcado para as 3 horas, mas quanto maior o status do noivo ou da noiva, mais tarde o casamento realmente acontece. E todos são obrigados a esperar e a honrá-los enquanto aguardam a chegada da noiva ou do noivo. E assim, as 5 virgens prudentes são adventistas, estão aguardando a vinda do noivo, todas têm uma lâmpada consigo, ou seja, possuem a palavra de Deus. Elas são virgens, nesse caso, porque professam uma fé pura. Mas a diferença entre as prudentes e as tolas é que as prudentes se abriram para a presença do Espírito Santo em suas vidas e as tolas não. Então, essas 5 virgens prudentes leem a palavra de Deus diariamente, não apenas por informação, mas porque desejam ser transformadas à semelhança de Cristo. Elas buscam o poder convincente e transformador do Mestre da Justiça. Elas dizem: Senhor, mostra-me meus pecados hoje e mostra-me como obter vitória sobre esses pecados. Elas não se apegam a esses pecados. Elas não guardam esses pecados em seus corações. Você sabe, se Isaías 59, 1 e 2, eis que o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, mas são os seus pecados que o separaram de Deus, de modo que ele não ouve suas orações. Então, quando guardamos o pecado em nossos corações, quando temos aqueles pecados secretos, aquelas áreas em que pensamos, eu levo uma vida boa, Deus vai relevar esse pequeno pecado na minha vida. Eu sou bom, eu sou um homem bom, eu pago meus impostos, eu obedeço o limite de velocidade. Sabe, eu trato as pessoas com gentileza. Mas, Senhor, só esse pequeno detalhe na minha vida, esse é um pecado secreto, guardado. Sabe, na balança eu ainda estou bem. Essas não são as virgens prudentes. Elas leem a palavra de Deus e pedem ao Espírito Santo que lhes mostre como podem se tornar mais parecidas com Cristo a cada dia. Elas buscam esse espírito semelhante ao de Cristo, elas buscam essa transformação de caráter. Elas cooperam com o Espírito Santo, limpando as ervas daninhas e as pedras de seus corações, para que seus corações não sejam mais solo pedregoso, mas representem um bom solo. Prontas para produzir uma colheita abundante para Deus, o foco delas está em conhecer a Deus e serem conhecidas por Deus, em vez de se preocuparem com as coisas deste mundo, com o atrativo das riquezas ou com o desejo de posses. E Jesus continua dizendo em Mateus 25, 5 a 6, como o noivo demorou, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: vejam, ou eis o noivo, saiam para encontrá-lo. Agora, lembrem-se, Jesus estava contando essa parábola aos discípulos. E em Mateus 24, eles disseram: dize-nos qual será o sinal da tua vinda? Quando será o fim dos tempos? E quando o templo de Jerusalém será destruído, e eles esperavam que Jesus voltasse imediatamente. Na verdade, em Lucas capítulo 19, temos uma passagem paralela a esta. Diz que os discípulos acreditavam que o reino de Deus iria aparecer imediatamente. É isso que o texto diz em Lucas 19, 11. Então, os discípulos pensam que Jesus vai voltar imediatamente. E então Jesus introduz isso na parábola. Aqui ele introduz o conceito de um atraso. Ele diz: o noivo demorou. Então, para vocês, 12 discípulos no Monte das Oliveiras, isso não vai acontecer tão rápido quanto vocês querem. Vai haver um atraso aqui, porque ele diz na parábola, a parábola diz que o noivo demorou.
e por isso vai haver um atraso. E por que esse atraso vai acontecer? Bem, no próximo slide de O Desejado de Todas as Nações, temos uma resposta ali. Diz que ao levar o Evangelho ao mundo, está em nosso poder. Fazer o quê? Apressar a volta do nosso Senhor. Pense nisso por um minuto. Nós podemos apressar a volta de Jesus Cristo como? Levando o Evangelho ao mundo. Não devemos apenas esperar, mas também apressar a vinda do dia de Deus. Então, dessas 10 virgens, esses adventistas esperando a vinda do noivo, todos estão sentados ali e meio que acabam adormecendo. Eles não estão fazendo muito para apressar a vinda do noivo, mas a irmã White diz aqui que quando levamos o Evangelho ao mundo, apressamos a volta do Senhor. Essa é uma verdade maravilhosa. Não devemos apenas esperar, mas também apressar a vinda do dia de Deus. Se a Igreja de Deus tivesse cumprido sua missão designada como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido. E o Senhor Jesus teria vindo à nossa terra com poder e grande glória. Você já parou para pensar no que significa apressar a vinda de Cristo? Quando Jesus voltar, todo o sofrimento chegará ao fim naquele momento. Naquele instante, tudo para. Todo divórcio, todo câncer, toda depressão, toda doença, todo desespero. Tudo para exatamente naquele momento. Quando Jesus voltar, não haverá mais sofrimento nem no reino animal. A criação não mais gemerá sob o peso do pecado que lançamos sobre ela. Então, quando você se empenha em anunciar a vinda de Jesus Cristo para a sua segunda vinda e convida as pessoas para o seu reino, para que estejam preparadas para esse momento glorioso, você está contribuindo para o fim de todo o sofrimento humano. Isso, para mim, é um objetivo que vale a pena. Eu não sou um paramédico de emergência. Eu não sou um técnico de emergência médica. Não, eu não sou dentista. Você sabe, dentistas aliviam o sofrimento humano, assim como os paramédicos de emergência. Mas, independentemente do nosso ofício ou profissão na vida, podemos apressar a segunda vinda de Cristo ao nos envolvermos em atividades missionárias e, ao fazer isso, estamos contribuindo para o fim do sofrimento de mais de 9 bilhões de pessoas no planeta Terra. Isso, para mim, é uma força motivadora incrivelmente poderosa. O sofrimento está em toda parte. Não importa quão bonita seja a casa que você visita, atrás de cada porta de entrada sempre há uma história para contar e um coração que sofre por alguma razão. Em mais de 30 anos de trabalho pastoral, nunca conheci uma família na minha vida. Nunca conheci uma família ou um lar que não tivesse uma história para contar e um pedido de oração a fazer. Todo mundo está lidando com alguma coisa. E quando nos envolvemos em trabalho evangelístico, quando nos dedicamos ao trabalho missionário, quando decidimos levar o Evangelho ao mundo, estamos apressando o retorno do nosso Senhor. Isso, para mim, é um motivador incrivelmente poderoso. E assim, aquelas virgens sábias, todas elas adormecem junto com as virgens tolas, porque não estão fazendo o que Deus quer que façam. Mesmo sendo virgens sábias, elas, na verdade, não estão fazendo o que o noivo deseja, que é anunciar a sua vinda. O noivo quer voltar para buscar sua noiva, mas ele também deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e assim sejam salvos. E por isso há um atraso. Então, as virgens sábias têm uma tarefa a cumprir, e ouça o que eu digo: as virgens sábias, suas lâmpadas permanecem acesas até a chegada do noivo na parábola. O que significa que suas lâmpadas estão brilhando na hora da meia-noite? Porque o texto diz que o noivo vem à meia-noite. Agora, qual é a hora mais escura da noite? À meia-noite, hora. Então Deus quer um grupo de pessoas, as virgens sábias, que tenham uma fé pura, que tenham a palavra de Deus, que abriram seus corações ao poder transformador da palavra de Deus e que estão brilhando para Jesus na hora mais escura da terra. Suas lâmpadas estão queimando na hora da meia-noite. Eles podem até estar dormindo e sonolentos ali, mas estão determinados a não deixar que seu testemunho se apague, independentemente da escuridão espiritual que está caindo sobre o nosso mundo. Quando a escuridão se intensificar antes de Jesus voltar e aquela crise final de consciência chegar, quando Jesus disser: "Sereis odiados por todos por causa do meu nome", eles não vão esconder sua luz debaixo do alqueire.
Eles vão deixá-la brilhar diante do mundo. Eles estão determinados a brilhar por Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o ódio deste mundo, não importa a perseguição que recaia sobre eles, não importa a divisão, o cisma, a falsa profecia e todo o resto dentro da igreja, a falta de amor, a traição e todas as outras coisas sobre as quais Jesus fala em Mateus 20:14. Apesar de toda essa bobagem que está acontecendo, o foco deles, o objetivo, a meta, tudo o que eles conseguem enxergar, a visão eterna, está voltada para preciso ganhar almas para Cristo. Você sabe quando? Qual é o nome dele? O cara, o adventista, objetor de consciência no Pacífico. Desmond Doss. Quando ele estava lá em cima, e você sabe, ele estava retirando homens daquela crista, o que lhe rendeu a medalha de honra. O que ele orava enquanto fazia isso era: Senhor, só me deixe salvar mais um, só mais um. E ele desceu, quantos foram? Cerca de 59 homens daquele penhasco sob intenso fogo japonês. E de alguma forma Deus os protegeu e ele salvou muitas vidas através daquele milagre na rocha lá em Iwo Jima. Só mais um, só mais um. Diante de uma oposição mortal, Senhor, só me ajude a salvar mais um. Esse é o tipo de devoção que Deus procura naquelas 5 virgens prudentes. Agora, aquelas 5 virgens, todas elas, mas especialmente as 5 prudentes, estão vivendo até o momento em que o noivo chega. O que significa que elas estão vivendo na última hora da terra. Agora, aquelas 5 virgens prudentes não são Abraão, Isaque e Jacó nesse grupo. E não é Mardoqueu, nem Davi, nem Daniel. E não é Esther, nem Rebeca, nem Maria nesse grupo. As pessoas que Deus está pedindo para brilharem por Ele nas últimas horas da terra são aquelas que hoje professam ser adventistas. Em um mundo moribundo, em um mundo em colapso, quando as trevas do mundo estão ficando cada vez mais densas, pela misteriosa providência de Deus, nós é que estamos vivendo nesse tempo, não Abraão, Isaque ou Jacó. Quando Deus procurava pessoas para brilhar a luz na hora mais escura da terra, Ele estava procurando por você e Ele estava procurando por mim. Ele não colocou José aqui. Ele não colocou Isaías aqui. Ele não colocou João Batista aqui. Ele disse: vai haver um grupo de pessoas no centro-norte de Michigan e elas vão me amar. Eles vão ter uma fé pura, vão ler a palavra de Deus diariamente, vão se unir ao Espírito Santo no processo de transformação do coração e vão brilhar por mim mesmo diante de toda a oposição que este mundo possa lançar contra eles. Nós não apenas nascemos nesta época, nós nascemos para esta época. E nós não apenas nascemos nesta época, e não apenas nascemos para esta época, mas nascemos por causa desta época. Somos nós em 2026, não Abraão, Isaque e Jacó. Então, se você acha que não há nada para você fazer ou que não pode fazer nada para o Senhor, bem, nos caminhos misteriosos de Deus, somos nós que estamos seguindo a Cristo enquanto a terra entra em sua crise final e hora mais sombria, o que significa que Ele confia em você. Ele sabe que podemos brilhar por Ele. Ele sabe que podemos manter aquela pequena lâmpada acesa, não importa o que este mundo possa fazer conosco. Deus confia em nós e Ele está nos confiando a missão de brilhar por Ele na hora mais sombria da terra. Não nascemos apenas neste tempo ou para este tempo, você nasceu para este momento. Então deixe sua luz brilhar por Jesus, não importa o que aconteça. Ventos azuis estão soprando lá fora, ventos de falsas doutrinas, ventos de perseguição, ventos de apostasia, ventos do ódio do mundo. Não importa, Deus quer que aquelas virgens sábias estejam brilhando até e durante a hora da meia-noite, até o momento em que Jesus voltar. Você nasceu para este tempo. Deus confia em você e não há limites para o que Deus pode fazer. Através da vida de alguém totalmente comprometido com Ele e capacitado pelo Espírito Santo. Podemos ser muitos ou poucos em número, isso não importa para Deus. Deus não salva por meio de carros de guerra ou exércitos. É pelo Espírito de Deus que a obra é realizada. E é por isso que o Espírito Santo pode ser derramado sobre todos que o pedirem hoje. Então essas virgens sábias estão brilhando e espalhando luz na escuridão do mundo. Suas lâmpadas permanecem acesas durante toda a noite, durante toda a demora. Quando o noivo retorna,
À meia-noite, a hora mais escura da história da Terra, quando essa grande escuridão espiritual cobre o mundo, suas lâmpadas ainda estão brilhando para Jesus. É um pensamento incrível para mim que eu poderia estar entre aquelas 5 virgens sábias que estão brilhando por ti na hora mais escura da terra. Eu quero estar nesse grupo de virgens porque são elas que são salvas e as virgens tolas estão perdidas na história. Elas são adventistas nominais, têm a palavra de Deus, mas sua lâmpada não está brilhando na hora mais escura da terra. É melhor ir junto para se dar bem. É melhor não falar nada sobre as coisas. É mais fácil não se manifestar sobre as coisas porque ninguém quer se destacar. É mais fácil não se levantar e repreender as coisas quando algo está errado, porque as pessoas vão achar que você é um encrenqueiro se você se levantar e disser que algo está errado aqui. Mas não, Deus está procurando pessoas que brilhem por Ele, independentemente do que o mundo diga ou pense sobre elas. Isso pode ser eu e isso pode ser você, pela graça de Deus. A irmã White coloca da seguinte maneira: a próxima citação é de uma série de citações aqui do livro Parábolas de Jesus. Ela diz: assim os seguidores de Cristo devem lançar luz sobre as trevas do mundo. Por meio do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz à medida que se torna um poder transformador na vida de quem a recebe. Ao implantar em seus corações os princípios de sua palavra, o Espírito Santo desenvolve nos homens os atributos de Deus. A luz de sua glória, seu caráter, deve brilhar em seus seguidores. Quando aquele quarto anjo, em Apocalipse 18, diz: toda a terra foi iluminada com a glória de seu esplendor, essa palavra glória, se você voltar ao que Moisés disse a Deus em Êxodo 33. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. E em Êxodo 34, Deus esconde Moisés na fenda de uma rocha. E então ele diz: minha glória é o meu caráter, o Senhor, Yahvé, Yahvé, misericordioso e gracioso, mantendo a aliança por 1000 gerações para aqueles que o amam. Você sabe, então, a glória de Deus é o seu caráter, e Deus quer que o mundo seja iluminado por uma manifestação de seu caráter entre seus seguidores. Isso pode ser nós, pode ser eu, pode ser você. E não está além. Dentro das capacidades humanas, isso não é possível. Mas quando sua vida é preenchida e transformada pelo Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Próximo slide, por favor. A irmã White continua dizendo o seguinte: ela diz que neste momento uma mensagem de Deus deve ser proclamada. Uma mensagem, e eu amo essa frase, iluminadora em sua influência e salvadora em seu poder. Não é lindo? O Evangelho, as boas novas de um Salvador que retorna por causa do pecado, que carrega o pecado, que ama o pecador, é iluminador em sua influência e salvador em seu poder. Nosso mundo está morrendo por falta de esperança nestes dias. Ela continua dizendo: seu caráter deve ser revelado. A escuridão do mundo deve ser derramada à luz de sua glória, à luz de sua bondade, misericórdia e verdade. E assim, nós temos um trabalho a fazer como adventistas, que não é sentar e esconder nossa luz debaixo do alqueire, mas sim compartilhar, sem pedir desculpas e sem vergonha, as boas novas de que existe um Salvador que ama o pecador, que carrega o pecado, que toma o nosso lugar e que em breve voltará. O nome dele é Jesus Cristo. E é por isso que somos adventistas. E ela continua dizendo na próxima citação aqui, ele diz: mas ninguém pode transmitir aquilo que ele mesmo não recebeu. Ou seja, se você não recebeu o Evangelho e não recebeu o Espírito Santo, isso não vai fluir através de você para outra pessoa. Então todos nós temos um trabalho pessoal profundo a fazer de submissão e abertura. É preciso ser intencional. Isso não acontece por acaso. Quando há intencionalidade e priorização do tempo em nossa caminhada com o Senhor, começamos a experimentar uma jornada profunda de transformação espiritual. Ela prossegue em seu discurso, afirmando com convicção: pois o Senhor Deus, em sua infinita bondade e misericórdia. Eu digo com toda a minha fé, amém e amém para cada uma dessas palavras. O ponto principal aí é que ninguém pode transmitir aquilo que ele mesmo não recebeu. Então, se você é um ancião da igreja e está envolvido em visitas aos doentes, estudos bíblicos com as pessoas e tem um ministério de ensino e pregação, que são as principais responsabilidades de um ancião, se você não estiver enchendo o poço diariamente com a palavra de Deus, esse poço vai secar no seu ministério.
em aproximadamente uma semana. Você não pode estar envolvido continuamente no ministério, compartilhando as boas novas, aconselhando pessoas, pregando e ensinando, se não estiver sempre reabastecendo o poço por si mesmo. Seu ministério seca e você se sente seco em cerca de 2 ou 3 dias. Você seca. E por isso você não pode transmitir aquilo que não recebeu por si mesmo. Portanto, a caminhada cristã é uma caminhada diária, é uma experiência diária. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, somos ensinados a orar. Em Mateus capítulo 6, e livra-nos do maligno, o que significa que diariamente precisamos de alimento físico e espiritual para sobreviver. E diariamente precisamos que Deus nos livre dos ataques de Satanás, porque esses ataques são muito reais. O próximo slide, por favor. Parábolas de Jesus, página 419, diz: se todos estivessem dispostos a receber, todos seriam cheios do Espírito Santo. Isso se assemelha à promessa de Jesus em Lucas 9, de que se você buscar, você encontrará. Se você pedir, você receberá. E se você bater, então a porta do seu coração será aberta e o Espírito Santo entrará em sua vida. Essa é a promessa de Jesus para nós hoje. Eu posso te dizer que todas as manhãs, nas minhas devoções, eu peço o dom do Espírito Santo, porque essa é a única maneira de eu manter minha sanidade em um mundo quebrado. Peço o dom do Espírito Santo para remover as ervas daninhas da raiva do meu coração e substituí-las por graça, amor e perdão. Essa é a única maneira de eu sobreviver. Você não pode entrar em uma batalha justa sem ser mudado por dentro de forma negativa, a menos que o Espírito Santo esteja sempre presente, realizando uma cirurgia no seu coração diariamente. Esse é o problema de se envolver em batalhas espirituais como as que eu estou enfrentando. Como vocês mesmos sabem, pode ser que vocês entrem em uma batalha justa, mas no processo de lutar uma luta justa, você acaba se desfigurando por dentro, espiritualmente. E então, se você vai se envolver nessa batalha justa, a única maneira de manter sua doçura espiritual é pedindo todos os dias para o Espírito Santo mantê-lo doce e remover as ervas daninhas da raiva e da amargura que crescem a cada noite. E você precisa ser honesto consigo mesmo enquanto passa por esse processo. Mas se todos estiverem dispostos a receber, todos serão cheios do seu Espírito Santo. É uma promessa linda. Isso se assemelha ao que Jesus diz em Lucas 11, 9 a 13. O próximo slide continua dizendo, por meio do qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Não há nada que Cristo deseje tanto quanto agentes que representem ao mundo seu espírito e seu caráter. Não há nada de que o mundo precise tanto quanto de uma manifestação através da humanidade do amor do Salvador. Todo o céu está esperando por canais através dos quais o óleo santo possa ser derramado para ser alegria e bênção aos corações humanos. Certa vez, sentei-me em uma cama de hospital com um médico muçulmano. Ele era alcoólatra, tinha cirrose hepática e estava a poucas horas da morte, não muito longe do fim. Ele já havia se despedido da família. Estávamos sentados em um pequeno quarto de hospital, que era basicamente um depósito, e havia camas ali. Você tinha que levar sua própria roupa de cama, levar sua própria comida, pagar pelos seus próprios remédios, pagar para que os médicos viessem te visitar. Literalmente, o hospital era apenas um lugar onde os doentes se reuniam. Nada era feito por eles, a menos que você colocasse dinheiro nas mãos deles. E esse homem estava morrendo, ele era muçulmano e estava deitado de lado. Quando as pessoas estão morrendo, dá para ver, elas meio que vão desaparecendo, a energia vai diminuindo. E a visão dele já tinha ido embora, ele não conseguia mais falar e mal conseguia mover o corpo. E ele estava deitado de lado como um passarinho, meio encolhido ali. E os médicos disseram: você está morrendo de cirrose hepática, não podemos te ajudar. Então eu segurei a mão dele e disse: doutor, Namik, acho que era esse o nome dele, eu disse: se você consegue me ouvir, aperte minha mão. Houve um pequeno aperto na minha mão. Está tudo bem. De modo geral, a audição é o último sentido a se perder. Sabe, tenha cuidado ao lado do leito de um parente moribundo. Porque se você começar a dizer coisas como, eu nunca realmente a amei, ela era uma velha rabugenta e desagradável. E quando ela se recuperar, você será deserdado. Então, sim. Obrigada, irmã. Portanto, tenha cuidado com o que você diz. Se você estiver ao lado do túmulo de alguém que está morrendo, peça a Bíblia dessa pessoa.
e examine cuidadosamente as Sagradas Escrituras e diga: quais são os trechos específicos que estão sublinhados? Isaías 54 e 55. Leia os trechos sublinhados, pois isso os tocava profundamente em vida. Ao morrerem, essas palavras trarão grande conforto. Então peça a Bíblia do paciente e leia para ele, enquanto ele estiver morrendo, as palavras que você sabe ele sublinhou. Bem, eu sentei ao lado do doutor Namik, eu segurei a mão dele. Eu disse: doutor Namik, eu disse, sou cristão, você é muçulmano, mas acredito que Jesus pode curá-lo. Eu disse: você quer que eu ore para que Jesus o cure? E não houve nada. Eu disse: doutor Namik, você consegue me ouvir? Houve um aperto e sua esposa já se despediu e está lá fora soltando gritos de alegria, como é costume no Oriente Médio. E eu disse: doutor Namik, eu disse igual tipo, você está morrendo. Eu disse: você quer que eu peça a Jesus para te curar? E ele houve um leve aperto. Este é o momento em que ele está morrendo, nem mesmo o seu último suspiro, ele está como que se apagando. Sim, estou pedindo a Jesus que me ajude. Então fiz uma breve oração em russo e pedi a Jesus que curasse o doutor Namik. E então terminei com uma oração e disse ao doutor Namik, eu disse: Dosvidanya. Agora, Dosvidanya significa literalmente faça até Svidanya, nosso próximo encontro. Dosvidanya significa até nosso próximo encontro, como o francês au revoir. Em alemão, auf Wiedersehen também quer dizer até nos vermos. Já o goodbye, em inglês, abrevia God be with you, do inglês médio. Então, quando nos despedimos das pessoas, na verdade estamos dizendo que Deus te guarde até nos reencontrarmos. Não se trata de um adeus para sempre, mas sim de um até logo. Então eu disse ao doutor Namik, eu disse: Dosvidania, doutor Namik. Paka, uma expressão russa muito coloquial, significa algo como até logo. E então voltei para o meu escritório sem esperar que ele sobrevivesse. E no dia seguinte ele aparece na clínica que estávamos administrando com boa saúde. A cirrose hepática estava completamente curada. E esse médico muçulmano não parava de contar para todo mundo que Jesus curou seu corpo e o trouxe de volta à vida. E esse médico muçulmano era o cardiologista do primeiro-ministro. Ele contou ao primeiro-ministro, ele não se tornou um adventista, mas disse ao primeiro-ministro: há adventistas na cidade e esse cara orou por mim e Jesus me curou quando os médicos já tinham desistido de mim e eu estava morrendo. Ele disse: você precisa ouvir as orações desses adventistas? Bem, ele contou ao primeiro-ministro o que havia acontecido. E alguns anos depois, o primeiro-ministro se levantou no parlamento e o governo ia proibir todas as igrejas do país, as igrejas protestantes naquele país. O primeiro-ministro falou em nome da igreja adventista. Ele disse: Deus age através das orações deles, eles são uma bênção para a nossa comunidade. Não mexam com eles. E até hoje, ainda somos uma igreja legal naquele país muçulmano. Você não faz ideia do efeito dominó de uma simples oração por um homem morrendo. Você não faz ideia do privilégio que é, como o texto diz, é privilégio de toda a alma ser um canal vivo através do qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. E temos esse privilégio se quisermos estar entre as virgens prudentes. Não guardamos a luz só para nós mesmos quando essas virgens prudentes estão esperando o noivo, mesmo que seja às 10 horas. 11 horas, 5 para a meia-noite, eles estão segurando suas lâmpadas bem alto e estão deixando o mundo saber que, em meio a essa escuridão, há um noivo que está por vir. E vemos que há escuridão, mas queremos que você olhe para a luz. Vamos anunciar a vinda de Cristo, não importa o que este mundo diga sobre ele. Vamos anunciar a vinda de Cristo. Vamos viver para Ele. Vamos, sem vergonha e sem pedir desculpas, brilhar a luz do Evangelho, apesar do ódio do mundo direcionado aos seguidores de Cristo. Então, quando eles estão brilhando sua luz na hora mais escura, como nesta parábola, isso significa que eles estão resistindo com determinação. Eles estão compartilhando o Evangelho, não em tempos bons, mas em tempos difíceis. Eles não vão desistir do seu testemunho. Não importa o que este mundo faça com eles, não importa o que a igreja possa fazer com eles, não importa o que a sociedade pense deles. Vamos continuar dizendo ao mundo que há um Salvador. Ele é um Salvador que toma o nosso lugar. Ele é um Salvador que remove o pecado. E Ele é um Salvador que virá em breve. Ele é um Salvador que ama os pecadores.
E Ele está vindo por mim e Ele está vindo por você. Em uma era de apostasia generalizada, de santos sem amor, de rejeição à lei de Deus, de movimentos cismáticos e falsos messias, Deus ainda tem uma mensagem que brilha através dessas virgens sábias, iluminando com sua influência e salvando com seu poder. E na hora mais sombria da terra, a luz do caráter de Deus brilhará através dessas virgens sábias, cujos caracteres agora refletem o caráter de Deus em amor, misericórdia e graça. Para um planeta que está morrendo em pecado. Então chegamos à terceira das nossas 3 etapas aqui nesta manhã. E essa é a chegada do noivo. E há uma imagem mais moderna que encontrei para isso, a chegada do noivo. E o texto diz o seguinte em Mateus 25, versículos 7 a 9. Diz assim: Então aquelas damas de honra se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Eram todas as 10 damas de honra. O noivo está chegando. E então as tolas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, nunca haverá o suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprarem para vocês mesmas. Portanto, não temos óleo suficiente para vocês e para nós. O noivo está chegando agora. Podemos ver que ele está chegando, mas as nossas lâmpadas ainda estão acesas enquanto as de vocês se apagaram. Então vocês correm até o Walmart ou qualquer Walmart espiritual de onde tiram o seu óleo e reabastecem seus suprimentos, mas nós temos o suficiente. Ainda temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ainda estamos brilhando para o noivo, mesmo enquanto ele caminha pela estrada, enquanto o vemos vindo à nossa frente. As tolas percebem que estão sem óleo. Elas imploram para que as prudentes compartilhem um pouco do seu óleo, mas as prudentes se recusam. Por que as prudentes se recusam a compartilhar seu óleo? O noivo está quase chegando. Você pensa que elas se preocupam tanto com as virgens tolas quanto consigo mesmas? Por que as prudentes se recusam a dar seu óleo para as tolas? A resposta é esta: porque caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outra pessoa. As 5 virgens tolas presumiram que uma associação casual com os santos, as virgens prudentes, seria suficiente. Elas presumiram isso, de alguma forma. Apenas passar pelos rituais da vida religiosa, ir à igreja toda semana, participar da reunião de oração, devolver o dízimo fielmente, ler isso, ler aquilo e ler a lição da escola sabatina, se realmente você tiver tempo para isso. Elas presumiram que passar pelos rituais de uma vida religiosa é o que vai levá-las ao céu. Mas elas não tinham o óleo. Elas não tiveram a mudança no coração. Elas são adventistas ritualistas, mas não são adventistas genuinamente convertidas. A menos que o homem nasça de novo, diz Jesus, ele não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. E você pode ser batizado uma vez nas águas, mas precisa do batismo diário do Espírito Santo. Você é salvo uma vez e então é salvo diariamente. Você pede o enchimento do Espírito Santo diariamente. As virgens tolas agora estão descobrindo que quando a porta da graça se fecha, é tarde demais para ir, procurando por um caráter semelhante ao de Cristo. Você não pode ser salvo só porque vem, você não é salvo porque vive em uma família piedosa. Você é salvo quando nasce de novo. Você não é salvo por associação. Jovens, ouçam-me hoje, vocês não são salvos porque seus pais são salvos. Você precisa fazer uma escolha por Jesus Cristo por si mesmo. Você não é salvo porque é um homem que assiste pornografia, bebe álcool e é casado com uma esposa piedosa e você não vai entrar no céu às custas dela. Você é salvo quando nasce de novo. Você não é salvo porque se associa com pessoas santas e piedosas até ser contado entre os santos e piedosos você mesmo. Portanto, você não é salvo por associação. Ninguém entra no céu às custas de outra pessoa. E quando as tolas pedem às sábias, dizendo, deem-nos um pouco do seu azeite, as sábias recusam. Porque você não pode transferir caráter santificação de uma pessoa para outra. A crise no fim do tempo de graça, que nesta parábola é o fechamento da porta e as 5 virgens tolas não conseguem entrar, revelará a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Deus. Não podemos manter Cristo à distância hoje e dizer, mas eu quero intimidade com Ele quando eu chegar ao céu. Se você não tem alegria em seu caminhar com Cristo hoje, então você não vai estar esperando pela sua segunda vinda amanhã, porque isso não significa nada para você.
Ou você anda com o Senhor hoje e encontra alegria nesse caminhar com o Senhor e por isso está ansiosamente aguardando a sua vinda, porque é um relacionamento à distância que você quer que chegue ao fim, então é um relacionamento diário. Ou você está apenas cumprindo rituais e pensa, quando eu chegar ao céu, então Deus vai ter que mudar meu paladar espiritual. Mas por enquanto deixe-me me empanturrar de NFL e de todas as outras coisas das quais os homens gostam de se empanturrar. Não é que eu tenha um problema com a NFL, mas você sabe, nós desviamos nossas mentes com os deuses deste mundo facilmente demais. E os homens que se sentam e abrem uma cerveja ao meio-dia de domingo e assistem à NFL, 3 jogos, um atrás do outro. Para que eles estão vivendo? Eles estão apenas esperando para morrer. Obrigada, irmã. Os 45 minutos acabaram. O noivo está vindo. O relógio. Foram 60 minutos, não foi, irmã? Ah, meu Deus. Estou tendo alguns pensamentos nada cristãos sobre você neste momento, irmã. Foram 60 minutos. É melhor encerrarmos isso, não é? Estamos gastando tempo demais neste sermão em particular. De qualquer forma, quando o noivo chega, Mateus 25, próximo versículo aqui. Enquanto elas saíam para comprar, o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta foi fechada. Esse é o fim do tempo de graça. Mais tarde, as outras damas de honra também vieram, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Quando o tempo de graça se encerra, o seu caráter está definido. O julgamento pré-advento celestial agora está concluído. Os seus destinos eternos estão selados quando o tempo de graça termina. As tolas tentam ir comprar mais azeite, mas depois que o tempo de graça se encerra, não é mais possível buscar mais azeite. Porque você não pode mais receber o batismo do Espírito Santo. A transformação do caráter deve ocorrer antes do fechamento do tempo de graça. Antes, o nosso destino eterno é conhecido no julgamento pré-advento. Aquelas virgens tolas que são adventistas nominais, na verdade, receberão o destino final da ira de Deus, tanto quanto os ímpios, porque estão perdidas. Nosso próximo slide fala sobre isso. Diz, aqueles que tiveram oportunidades de ouvir e receber a verdade. E se uniram à igreja adventista do 7º dia, chamando a si mesmos de povo que guarda os mandamentos, e ainda assim não possuem mais vitalidade em consagração a Deus do que as igrejas nominais. Receberão as pragas de Deus, assim como as igrejas que se opõem à lei de Deus. Somente aqueles que são santificados pela verdade comporão a família real. Nas mansões celestiais, Cristo foi preparar para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Palavras sóbrias, muito sóbrias. Após o fechamento da porta da graça, existem 2 grupos. Aqueles que recebem as pragas finais de Apocalipse 16 e aqueles que passam pelo que Jeremias chama de tempo de angústia de Jeremias. Os ímpios, aqueles que recebem as pragas de Deus, são os ímpios, são o joio, e são as virgens loucas, adventistas perdidos, porque não permitiram que o óleo do Espírito Santo transformasse seus corações. E os sábios, eles passam por um tempo de provação para demonstrar ao universo a profundidade de sua fé e a veracidade, a sinceridade de sua profissão de fé. Todos passam por um tempo de angústia antes que Jesus volte. Mas as virgens loucas são contadas entre os ímpios e são lançadas fora naquela parábola. Elas receberão as últimas pragas de Deus. Esta é uma mensagem sóbria. Esta não é uma mensagem que você queira dar o tempo todo, mas você não está cumprindo seu papel como pregador da justiça se não advertir as pessoas sobre essas questões. Mateus 7, de 21 a 23, Jesus diz o seguinte, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Próxima imagem aí, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E essa palavra malfeitores no Evangelho de Mateus, a palavra é anomoi, que significa literalmente sem lei. Portanto, aqueles que estão perdidos no fim dos tempos não estão perdidos. Porque não vieram à igreja, eles não estão perdidos porque não pregaram ou ensinaram. E todo o resto, eles estão perdidos porque rejeitaram a lei de Deus. Todos os 10 mandamentos. E nós perguntamos, por que isso é possível?
Porque você não pode ser reconciliado com Deus sem ser reconciliado com o seu caráter. E a lei de Deus é um reflexo do seu caráter. Então, Se você vai ser reconciliado com Deus, você é reconciliado com a sua lei. E você vai sustentar a sua lei moral em todos os aspectos da sua vida. Deus quer que guardemos a sua lei. Quando você se casa, a sua vida muda, sabe? Se você é um homem sábio, você quer respeitar os desejos e vontades da sua esposa. E quando é o nosso, eu vou comemorar meu 26º aniversário de casamento em poucas semanas. Na verdade, é na próxima sexta-feira. Obrigado por me lembrarem, pessoal, mas enfim, é bom lembrar. Eu sei que minha esposa gostaria de sair para jantar, e se eu disser para ela, vamos sair para jantar, e eu passar pelos restaurantes favoritos dela e disser, vamos ao Taco Bell este ano. Não vai dar certo, entende? E você nem é casada, e você sabe disso, irmã. Tudo bem? O que estou querendo dizer é o seguinte: se me amam, guardem meus mandamentos. Na aliança, busca-se alegrar o outro em tudo. E aqueles que rejeitam a lei de Deus estão rejeitando a vontade de Deus. Estão rejeitando o caráter dele. Então quero te encorajar hoje a pedir a Deus que te dê a graça como um cristão salvo, para que sua vida seja uma manifestação do caráter dele, e isso é expresso através da obediência aos seus mandamentos. Palavras mais tristes nunca foram ditas. Aquelas virgens insensatas experimentariam as pragas finais e a destruição eterna, não por falta de oportunidade, pois foram adventistas nominais, participando das formalidades públicas do estilo de vida adventista. Mas, tragicamente, nunca entregaram o trono de seus corações à graça de Deus. O eu permaneceu no trono do coração. Elas continuaram rejeitando os apelos do Espírito Santo e endurecendo seus corações. Elas escolheram viver a vida segundo seus próprios termos, por suas próprias regras, ao invés de pedir que a lei de Deus fosse escrita em seus corações. E assim, essa é a tragédia dessas virgens insensatas. Elas tiveram toda a oportunidade de serem salvas e ainda assim estão perdidas. Mateus 25:13, o ponto principal da parábola, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A mensagem aqui é: não se apoie nos méritos espirituais de ontem. A cada manhã, peça pelo enchimento do Espírito Santo. A cada dia, entregue sua vontade ao poder transformador de Cristo. A cada dia, peça pela prometida experiência de um novo coração. A cada dia, espere crescer e cooperar com o Espírito Santo para que ele possa transformá-lo à imagem e semelhança do nosso Salvador, Jesus Cristo. É isso que significa seguir Jesus dia após dia. Quanto mais me aproximo dele, mais parecido com ele eu me tornarei. Percebi no casamento, depois de 26 anos de casado, que após 26 anos de casamento, você realmente se torna cada vez mais próximo em quase todos os aspectos possíveis. Depois de um tempo, vocês até começam a se parecer fisicamente. Quero dizer, de verdade, vocês passam a ter os mesmos gostos. Se alguém pergunta para minha esposa, vocês gostariam de fazer isso? Minha esposa pode responder com confiança sim ou não, porque ela me conhece tão bem que já sabe como seria a conversa. Da mesma forma, se alguém pergunta para mim, eu posso dizer sim, podemos fazer isso. Porque eu conheço minha esposa o suficiente. E nós simplesmente sabemos instintivamente o que o outro está pensando. Quanto mais tempo você caminha com alguém, mais você reflete essa pessoa e o caráter dela. Não é só que você muda o outro, mas o outro também te transforma nesse processo. E quanto mais tempo caminhamos com Cristo, quanto mais pedimos pelo infinito no Espírito Santo, como as virgens prudentes, mais próximos nos tornamos de Cristo e mais refletimos o caráter dele para o mundo. E o que este mundo está morrendo por falta não é, você sabe, pessoas vivas que afirmam seguir a Cristo, mas o que este mundo mais precisa, mais do que qualquer outra coisa, é de uma manifestação do caráter de Deus em toda a sua glória, vista através dos cristãos em 2025. O próximo slide fala sobre isso, as lições de Cristo. Estamos chegando ao final aqui. A irmã está olhando para mim com o relógio. Eu sei que preciso encerrar isso. Diz que a religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. Significa tirar os nossos pecados e preencher o vazio com a graça do Espírito Santo. Significa iluminação divina, regozijo em Deus. Significa um coração esvaziado do eu e abençoado com a presença constante de Cristo. Quando Cristo reina na alma, há pureza e liberdade do pecado. A glória, a plenitude, a completude do plano do Evangelho se cumprem na vida.
A fragrância, a aceitação do Salvador traz um brilho de perfeita paz, perfeito amor e perfeita segurança. A beleza e a fragrância do caráter de Cristo, reveladas na vida, testificam que Deus de fato enviou seu Filho ao mundo para ser seu Salvador. Então não se trata apenas de confissão e arrependimento. Trata-se de cooperar com Deus no processo de transformação do caráter, e esse processo pode começar hoje. Hoje não estamos definidos como sábios ou tolos, mas você pode escolher hoje se será contado entre os sábios ou entre os tolos. Pelas escolhas que fazemos hoje e amanhã, nesta próxima semana, pelas prioridades que estabelecemos na vida, por onde escolhemos passar nosso tempo, pelo que escolhemos focar nossa mente. E se você quiser saber onde realmente está nisso, pergunte a si mesmo. Quando estou sentado no trânsito, em um engarrafamento, numa tarde de sexta-feira e meu cérebro está cansado, para onde ele vai quando não estou conscientemente direcionando meus pensamentos? Para onde vai a sua mente? Isso vai te mostrar o nível de quão degenerada ou regenerada sua mente realmente é. Seja honesto consigo mesmo. Você não está fixo como sábio e você não está fixo como tolo. Todos nós podemos escolher diariamente ser aconselhados entre os sábios. Quero desafiar você hoje a fazer essa escolha. Não apenas sentar nos bancos em um sábado de manhã, mas pedir a Deus para ser aconselhado entre os sábios. Peça a Deus para operar um milagre de transformação em seu coração. Ao chegarmos à nossa conclusão aqui, sabemos que antes que a porta da graça se feche e nossos destinos eternos sejam selados, haverá um reavivamento da piedade primitiva entre o povo de Deus. E essa é realmente a nossa maior necessidade. O próximo slide diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de nossas necessidades. E você sabe disso, né? O reavivamento sempre acontece quando as pessoas se ajoelham e oram. E o reavivamento nunca acontece até que as pessoas se ajoelhem e comecem a orar. Todos nós podemos experimentar um reavivamento espiritual em nossos próprios lares simplesmente pelo tempo que dedicamos à oração e abrindo nossos corações para Deus e contando a Ele o que realmente está acontecendo. Ele já sabe, mas nós falamos para que possamos ouvir a realidade por nós mesmos. E então pedimos a Ele que nos transforme de dentro para fora. Ela continua dizendo: não há nada que Satanás tema tanto, que o povo de Deus abra o caminho, removendo todo o impedimento, para que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida e uma congregação impenitente. Se Satanás conseguisse o que quer, nunca mais haveria outro despertar, grande ou pequeno, até o fim dos tempos. Ao longo da história da salvação, independentemente de serem batistas, metodistas, menonitas, anabatistas ou qualquer outra denominação, todo reavivamento religioso na história ocorre quando há oração conjunta e unificada entre os santos. Em nossos lares e em nossa congregação. Tenho muito mais a dizer sobre isso, mas não vou dizer porque o tempo acabou. Mas eu falei muito. Estou orando para que o Espírito Santo tenha trazido convicção ao coração de alguém hoje. Independentemente de estar sentado nos bancos da igreja ou não, você precisa escolher. A atitude padrão é ser tolo. A escolha consciente é ser contado entre os sábios. Não importa se você devolve o dízimo fielmente ou se é professor da escola sabatina. Em última análise, nada disso importa. As virgens prudentes são cheias do Espírito Santo. Elas permitem que o Espírito Santo as transforme de dentro para fora diariamente e buscam essa experiência. Se todos aqui hoje fossem contados entre os sábios. Se todos hoje fizessem disso a prioridade de suas vidas. Ou se todos hoje decidissem que na hora mais escura da terra, esta pequena vela não vai se apagar. Eu vou brilhar para Deus nos momentos mais sombrios da história da terra e quando por toda a eternidade olharmos para o plano da salvação, eu quero ser a notícia. Quero que pessoas de mundos não caídos olhem para a minha vida como um exemplo do que significa brilhar para Deus em meio ao mal e à maldade espiritual. Nós podemos escolher hoje. Quero encorajá-lo a fazer essa escolha. Ser contado entre os sábios, não entre os tolos, e receber o dom da vida eterna. Quando o noivo vier e nos receber no banquete de casamento do Cordeiro. Escolha Deus hoje.
Escolha a vida. Peça a Deus, diga: Deus, eu quero fazer parte daquelas virgens prudentes, e Ele lhe enviará o seu Espírito Santo. Essa é a promessa de Cristo para você pessoalmente, e Deus fará por você infinitamente mais do que você pode sequer começar a imaginar. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, hoje refletimos sobre este ensinamento de Jesus. E Pai, independentemente de onde estamos sentados, do que estamos vestindo ou dos livros que temos em casa, confessamos que há momentos em que somos virgens tolas. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos envie o seu Espírito Santo, que perdoe nosso passado e que hoje seja um novo dia. E que sejamos aconselhados entre os sábios. Pai, entregamos nosso caráter em Tuas mãos, pedindo que nos mudes, que nos transformes. Seremos tão transformados, não haverá vestígio do que fomos antes. Mas seremos tão transformados pela renovação de nossas mentes que nossas vidas serão verdadeiramente um sacrifício vivo para Ti. Eu oro, Senhor, para que esta congregação, aqueles que assistem online, ao nos transformares em virgens sábias, que a luz do Evangelho brilhe através de nós. Onde quer que no Teu campo o Senhor nos tenha chamado para viver, que a luz do Evangelho brilhe nas horas mais sombrias da terra, sem vergonha, sem desculpas, sem vacilar. Brilharemos por Ti, até que Jesus volte novamente. E Pai, quando o noivo vier novamente nas nuvens de glória, humildemente pedimos que Ele venha procurando por cada um de nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que há de vir. Amém.